gente, resolvi compartilhar aqui com vocês algo bem legal pra gente poder treinar o que a gente faz, a simetria que a gente faz no rosto da cliente e a gente já treinar o design também, tá? Então, para isso, você vai precisar de um lápis, uma borracha e uma régua, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos algumas medidas básicas, algumas medidas padrão para a gente poder desenhar a sobrancelha, tá? Então, na verdade, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou dividir primeiro, ó, eu dividi a folha aqui no meio, tá? O centro da folha é a mesma coisa que o centro da face da sua cliente. Então, depois que você dividiu a folha, a gente vai fazer o seguinte, você vai dividir, você vai fazer vários risquinhos com a medida da própria régua, tá? Então, ó, fiz essa medida, coloco a régua aqui, fiz outra medida, coloco a régua aqui e vou fazendo várias medidas, várias divisões com a própria espessura da régua, tá bom? Isso já facilita. Fiz todas essas divisões, agora eu vou fazer o quê? Eu vou separar esses quadradinhos com a medida que eu quero. Gente, aqui eu fiz a medida padrão, né, que é uma sobrancelha de 5 centímetros, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Tanto que aqui ela tá até um pouquinho torta, tá? O desenho não tá 100% fiel, mas eu vou explicar pra vocês. Bom, visto que aqui é o centro do rosto da cliente, de um lado, do meio pra cá é uma sobrancelha e do meio pra cá é outra sobrancelha. A gente sabe, quem trabalha com micropigmentação, com designer, sabe que a gente tem uma distância mínima de uma sobrancelha para outra, correto? E essa distância, vocês podem medir com a régua ou com o paquímetro também, tá bom? Mas quando eu faço aqui na folha, eu sempre meço com a régua. Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros de distância de uma sobrancelha para outra. Se é 2 centímetros de distância, do meio para cá vai ter 1 centímetro e do meio para cá vai ter 1 centímetro também, tá bom? Feito isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou medir daqui, da onde do ponto, esse daqui, gente, é o ponto central, tá? Esse daqui é o ponto inicial da sobrancelha, onde inicia a sobrancelha. Aqui é onde eu vou encontrar o ponto alto e aqui é o ponto final, tá bom? Então, é ponto alto e o ponto final da sobrancelha. Então, aqui, eu vou colocar a medida padrão, como eu já falei para vocês, que é de 5 centímetros de sobrancelha. Toda sobrancelha, isso é uma regra universal, ela sempre tem que ter 65% de corpo, tá? Então, o que é isso? O corpo da sobrancelha tem que ter 65% e a cauda da sobrancelha tem que ter 35%, tá? Então, esse desenho ficou bem tosco, mas é só para vocês entenderem, tá? Que eu tô aqui do alto. Então, aqui, o corpo da nossa sobrancelha, do ponto inicial até o ponto alto, a gente tem que ter 3 centímetros, se a gente for dividir os 5 centímetros de corpo e de cauda, tá? Então, eu coloquei aqui 3 centímetros de corpo e a cauda da sobrancelha eu vou colocar aqui 2 centímetros, tá? Então, totalizando 65% e 35%, tá bom? Feito isso, agora eu já tenho as medidas, né? Então, eu faço o quê? Eu faço os pontinhos, marco e depois eu vou passar a régua, marcando todo esse desenho, como eu fiz aqui. Vou fazer dos dois lados, tá? Porque eu vou fazer um parzinho de sobrancelha. Agora, depois que a gente fez isso, é simples, tá? Eu só vou deixar um pouquinho mais escuro aqui para vocês visualizarem. Depois disso, é simples. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desenhar a minha sobrancelha. Então, eu venho com a régua, eu posso fazer a mão livre, né? Então, eu posso vir aqui, a mão livre, e desenhar
a sobrancelha, a gente já vai treinando o design também. Ou eu posso vir com a reguinha, tá? Então, eu venho com a régua. Uma coisa bem importante é a gente ter essa linha de baixo, né? Essa linha que vai medir o parâmetro aqui da sobrancelha, eu até esqueci de fazer. Essa linha que a gente dividiu da medida da régua, né? Então, ela serve pra quê? Pra te dar a base da sobrancelha. Então, eu venho aqui, eu vou fazer com a régua, e vou vir desse pontinho até lá em cima, ó. Então, eu venho da base até o ponto alto. Mesma coisa eu vou fazer na parte de cima. Fiz isso, agora eu vou fazer a parte de baixo. Então, eu ligo aqui, eu só vou ligar os pontinhos, na verdade, ó. E o de lá de cima, eu vou ligar no final da cauda. Pronto, tô com a minha sobrancelha pronta, tá? Isso é legal pra gente, agora eu só vou arredondando esses cantos, tá? Isso é bem legal pra gente treinar o design. Tá com um pouco de sombra aqui, mas eu acho que deu pra vocês enxergarem, né? Isso é muito legal pra gente treinar o design e a gente treinar também a angulação da sobrancelha e experimentar também, a gente treinar essas medidas que é que a gente vai utilizar no rosto da cliente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse desenho que eu fiz aqui, gente, ele substitui essa folhinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem tiver interesse pode comentar aqui embaixo que eu disponibilizo para vocês. Mas eu acho legal a gente treinar isso daqui. Quem não tem o costume de estar treinando, né, esse desenho, eu acho que é bem bacana. Então, esse desenho que eu fiz substitui essa folhinha aqui. É a mesma coisa, tá bom? A diferença é que aqui foi feito mais uma medida, né? Então, aqui literalmente a gente liga os pontos, né? A gente vai ligando todos os pontos. E aí fica um pouquinho mais fácil. Mas eu acho bem bacana você tá treinando isso daqui, porque aí você acaba treinando a mão livre. Mas quem quiser essa folhinha, eu tenho o modelinho dela, só me pedir aqui nos comentários. Coloca o seu e-mail que eu mando pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. E beijinho e até a próxima.